Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e façam um ótimo dia, façam um excelente dia. É você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim, através dos seus atos, através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Então sejam todos bem-vindos, façam um ótimo dia e hoje vamos continuar com o nosso trabalho com a leitura do livro de Provérbios, a leitura da Bíblia, a Bíblia Sagrada, o livro da sabedoria, o livro do rei Salomão. Então sejam todos bem-vindos para a nossa leitura. Aqui o nosso trabalho aqui é trazer sempre uma palavra de otimismo, de alegria, de vida plena para todos, já no começo do dia, já para a gente começar o dia com aquela energia lá em cima. Então sejam todos bem-vindos, já vai deixando aí o seu like, comente e compartilhe este material com outras pessoas, perfeito? Para que nosso trabalho, para que nosso canal possa alcançar mais e mais pessoas. E por que nós fazemos este trabalho aqui? Porque é através da Bíblia que a gente adquire conhecimento, sabedoria e entendimento. A Bíblia, para quem não sabe, é um livro, um grande livro, que foi escrito milênios atrás, e a Bíblia ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos, 31.100 versículos. Então, um livro que traz muita sabedoria, muito conhecimento. Ah, professor, a Bíblia é um livro religioso? Não, a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro, é um manual para a vida. É um manual para a vida, onde traz muito conhecimento e muita sabedoria, que se for aplicada, se esse conhecimento e essa sabedoria for aplicado na sua vida, você terá muita prosperidade, muita riqueza, e você vai evoluir sempre na vida. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas está aí, é um livro de sabedoria, é um livro de conhecimento. Então quem vive com sabedoria, quem vive em princípios e quem tem conhecimento, naturalmente vai vencer na vida. Naturalmente vai vencer na vida. Ah, professor, mas por que eu vejo tantos religiosos aí com a Bíblia na mão e as pessoas não conseguem evoluir, não conseguem progredir na vida? Porque elas não estão usando este conhecimento e essa sabedoria de maneira adequada. Naturalmente, uma pessoa que vai a uma igreja para receber um conhecimento, uma doutrinação, então ela não vai adquirir o conhecimento verdadeiro, o conhecimento da realidade. Ela vai estar sempre seguindo os ensinamentos e a doutrinação de uma ideologia, de uma pessoa. Porque você não precisa ser religioso e não precisa viver com a Bíblia embaixo do braço para você adquirir o conhecimento, o entendimento e a sabedoria da Bíblia. Muito pelo contrário. Se você usar a Bíblia corretamente e você for atrás do seu conhecimento, do seu entendimento, aí sim você vai adquirir êxito, evolução e crescimento na vida. Então nossa missão aqui sempre está passando de forma simples,
comum e adequada, numa linguagem simples. Estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia e comentando este capítulo de forma simples, para que as pessoas possam entender de maneira simples, com exemplos simples, mas exemplos da realidade, não de uma ficção, não de uma ideologia. Então, sempre de maneira simples, vamos ler um capítulo da Bíblia e comentar este capítulo da Bíblia. E o capítulo de hoje é o capítulo 16 do livro de Provérbios, o livro da sabedoria, o livro do rei Salomão. O rei Salomão, para quem não sabe, ele foi o filho preferido de Davi, e ele herdou, mesmo não sendo primogênito, ele herdou o trono, o reinado de Davi. E com sua sabedoria, imagine só a sabedoria de um homem que herdou o reinado de um povo guerreiro, um povo que sempre vivia em guerra, sempre estava guerreando com os outros povos, atacando ou sendo atacado, não importa, sempre estava envolvido em guerras. Mas durante o reinado do rei Salomão, que durou por volta de 40 anos, foi um reinado de paz, sem guerras, sem violência, onde ele, com sua sabedoria, conduzia o seu povo em paz, não atacando e não sendo atacado. Por que não sendo atacado, que é muito importante? E você pode até controlar o seu ímpeto para não atacar. Mas agora, para não ser atacado, não depende só de você. Mas o rei Salomão, ele adquiriu grande fama. E qual era essa grande fama? A fama da sabedoria. Então os outros povos não atacavam Israel, por quê? Eles tinham conhecimento que lá existia um homem, um rei, que era honrado, um rei que era sábio. Então, em vez de atacar aquele reinado, os outros povos se aproximavam do rei Salomão a fim de adquirir conhecimento, adquirir sabedoria. E o rei Salomão transmitia o seu conhecimento e a sua sabedoria a todos os outros povos. Então, esse período do reinado do rei Salomão foi o período de maior prosperidade, de maior alegria, o maior período de paz de todo o povo de Israel. Porque quem tem sabedoria, quem tem conhecimento e entendimento verdadeiro, não vai precisar atacar ninguém, tomar nada de ninguém. Para quê? Tudo já vem. Tudo vem facilmente, gratuitamente, no tempo certo, no tempo correto. Tudo vem. Você não precisa atacar ninguém. As pessoas vão te dar tudo o que você precisa, gratuitamente. E o grande trunfo do rei Salomão, qual foi? É dito que, durante uma conversa que ele teve com Deus, Deus então chegou para o rei Salomão e falou: pode pedir todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza. Tudo que você quiser, eu te darei. E o rei Salomão nem precisou pensar: Senhor, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero riqueza. Me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê conhecimento. Faça eu conhecer de todas as coisas. Faça eu ter entendimento e sabedoria sobre todas as coisas. E Deus assim fez. Deu para Salomão toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o entendimento.
E quanto mais Salomão adquiria sabedoria, mais ele crescia, mais ele se desenvolvia e, naturalmente, toda a riqueza estava com ele. Todos os tesouros, todo ouro e toda prata andavam com ele. Ele não se preocupava com essas coisas. Ele não se preocupava em ganhar dinheiro. Ele não se preocupava em ganhar ouro, prata, riqueza. Ele não se preocupava. Ele só se preocupava em adquirir mais e mais sabedoria. Então veja bem, vamos começar aqui a leitura, já passando aqui da metade, porque o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. Estamos aqui vamos começar aqui o capítulo, vamos ler e comentar o capítulo 16. Então já passamos da metade do livro de Provérbios. E a gente fica fascinado com os sinais de sabedoria, os sinais de riqueza, os sinais de prosperidade, de vida plena que tem neste livro. Então é fascinante a sabedoria que podemos adquirir na leitura de um livro simples, de um livro de fácil entendimento, de um livro pequeno, que se você conseguir colocar estes ensinamentos, estes princípios em sua vida, é impossível. Se você é uma pessoa séria, verdadeira, franca e fizer de verdade o que está escrito aqui, é impossível você não evoluir. É impossível você não crescer na sua vida. É impossível. Porque são apenas princípios. Você não tem que fazer um curso de matemática, de álgebra, de física, de teologia, de nada disso. É só praticar o que é correto. Só fazer o que é bom. E tudo vem. Tudo vem. Tudo vem para você. Então, vamos começar aqui. Mas antes de começar, já deixe seu like, aperta o botãozinho aí do like, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal para dar aquela força aqui no nosso trabalho, perfeito? Então vamos lá? Vamos começar aqui a leitura. Capítulo 16 do livro de Provérbios, o livro da sabedoria do rei Salomão. Versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor do Senhor a resposta da língua. Então, muitas vezes a pessoa pode falar para você coisas boas, coisas bonitas, mas os atos não são verdadeiros. Os atos não correspondem com aquelas palavras. Porque o que vem de dentro da pessoa é enganação. É enganação, é mentira. Então as palavras mentem, mas o coração não. O coração não pode mentir. A consciência não pode mentir. Então, muitas vezes, palavras boas, mas o coração é enganoso. Versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. Então a pessoa ela está fazendo alguma coisa errada, mas para ela aquilo ali é certo. Então o caminho dela, ela acha que fazer o mal, mentir, é verdadeiro. E na verdade não é. É o correto, mas não é. Então o caminho dela, ela acha que está certo. Mas o Senhor, mas Deus, Ele sempre vai pesar o que está no seu coração, no seu espírito. E o seu coração não engana. A sua consciência não engana. Jamais vai enganar ao Senhor.
Versículo 3: Confia tuas obras ao Senhor, e aos teus pensamentos serão estabelecidos. Confia tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O que é confiar a obra ao Senhor? Tudo que for fazer, faça. Faça com vontade, faça com fé, faça com confiança. Mas não fique preocupado, perturbado no que isso vai dar, qual vai ser o resultado. Não se preocupe com o resultado. Aqui eu não sei se você percebe, mas em toda leitura que eu faço, eu sempre, não é que misturo, mas eu sempre coloco os princípios aqui também da física quântica. E na física quântica diz que tudo aquilo que você pensar, tudo aquilo que você sentir, tudo aquilo que você falar e tudo aquilo que você fizer vai acontecer. Mas vai acontecer naturalmente. Por isso que é dito aqui, confie as tuas obras ao Senhor. Não fique preocupado, perturbado com os resultados, apenas faça. E se você fizer bem feito, fizer com fé, com confiança, acreditando que aquilo ali vai dar certo, já deu certo. Você não precisa ficar perturbado. Solta, deixa fluir, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Eu vou só citar um exemplo rapidinho dos pseudos especialistas que nós temos na humanidade. E era dito nos anos 70 e 80, por exemplo, que o petróleo iria se acabar. Num prazo de 30, 50 anos, todo o petróleo da Terra iria se acabar. E naquela época, apenas meia dúzia de países detinham essa riqueza, as grandes jazidas de petróleo do mundo. E ia acabar. Mas o homem sabe de alguma coisa, o homem sabe o que está sendo feito. A água da terra vai acabar, a comida vai acabar, o petróleo vai acabar, a humanidade vai acabar. O homem sabe de alguma coisa? Sabe o que a natureza está fazendo? Claro que não. Então, só para você ter uma ideia deste princípio do que eu estou falando, se você pegar as reservas de petróleo dos anos 70, anos 80 e relacionar com hoje, com as reservas de hoje, o que aconteceu? Acabou, diminuiu ou aumentou? Responde aí, o que você acha que aconteceu? O petróleo acabou, as reservas de petróleo diminuíram ou aumentaram em muito? Aumentaram em muito. Qual é o conhecimento que o homem tem? O que ele sabe da natureza? Então responda aí, o que você acha que aconteceu com o petróleo? Então você não sabe o que está sendo preparado para você. Então solta, deixa fluir, deixa o resultado vir, que ele vem e vai te surpreender. Agora, se você colocar ansiedade, pressão, porque quer certo resultado, você só vai sofrer e o resultado não vem. Perfeito? Versículo 4: O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia do mal. Então o Senhor fez todas as coisas, até as pessoas perversas. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez todas as coisas. Até Satanás, que é o príncipe da maldade, foi Deus que fez. Porque Satanás não pode criar nada, ele não pode criar nem ele mesmo. Qual é o poder que Satanás tem? Nenhum. Satanás só tem poder na sua cabeça se você deixar ele entrar. Versículo 5. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Não ficará impune mesmo de mãos postas.
aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que faz o mal, aquela pessoa que quer só para ela, aquela pessoa que acha que sabe de tudo e o ego dela lá em cima, ela é uma abominação ao Senhor. E mesmo pedindo perdão, ela não ficará impune. Deus perdoa todas as coisas. Tudo que você quiser fazer de certo ou de errado, fique à vontade. É seu livre arbítrio, é a sua vontade. Agora saiba que vai vir a correção. Isso não tem como escapar. Versículo 6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. Então, toda misericórdia e verdade, todo amor, tudo aquilo, você pode fazer as coisas más, as coisas ruins, e amanhã você vai se arrepender. E como você vai se livrar disso, como você vai ser perdoado? Fazendo o bem, fazendo o inverso, fazendo o contrário do que você fazia. Em vez de odiar, você passa a amar. Em vez de fazer o mal, você passa a fazer o bem. E de tanto você fazer o bem, uma hora o bem vem. É simples assim. Quando você está fazendo o mal vai vir. Quando você passar a fazer o bem, você está devendo. Aí você começa a pagar. Daqui a pouco você se torna um credor. Daqui a pouco você se torna uma pessoa do bem, naturalmente. Versículo 7. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estar em paz com ele. Então, quando o caminho de um homem agrada ao Senhor, até os inimigos querem se aproximar dessa pessoa. E não existe nada mais verdadeiro do que um inimigo se aproximar de você. Essa pessoa quer se redimir com você. E ela quer andar com você. E isso é muito verdadeiro. Versículo 8. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. Verdade. Melhor é o pouco. Quando você valoriza o pouco que você tem, você valorizando o pouco, o muito vem também para você. Versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Exatamente. Quem direciona os seus passos e diz e mostra para você qual o caminho certo é Deus. São os princípios, são os objetivos. Quando você tem bons objetivos, quando você tem princípios, tudo lhe é direcionado por Deus. Versículo 10. Nos lábios do rei está a sentença divina. A sua boca não transgride em julgamento. Nos lábios dos reis, porque naquela época o homem de maior sabedoria, de maior conhecimento, sempre era o rei. O rei ele era tratado como um Deus. O rei ele era tratado como Deus. Então, nos lábios do rei está a sentença divina. O rei era um representante de Deus. Então o rei, ele era como se fosse a voz de Deus na terra. Versículo 11. O peso do justo e a balança são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são sua obra. Então o peso, a balança do justo, o peso do justo e a balança são do Senhor. Então aquele que faz, que é justo, que não rouba no seu peso, ele é a balança do Senhor. Por quê? Porque ele está no princípio de fazer o que é correto, de não roubar, de não fraudar, de não tirar do outro. Então ele é a balança e a voz do Senhor. Versículo 12. É abominação aos reis cometerem perversidade.
porque o trono é estabelecido pela justiça. Então, aquele rei que é justo, aquele rei que faz o bem, ele glorifica o seu trono, o seu reinado, porque ele é visto como uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que não vive fraudando a sua balança, o seu peso. Então ele é bem visto por Deus. Versículo 13. Lábios justos são o deleite dos reis, e eles amam aquele que fala certo. Eles amam aquele que fala certo. Então os lábios é o deleite, ou seja, as palavras justas, as palavras verdadeiras, é o deleite do rei. E qual é o maior rei? O maior rei de todos é Deus. Deus é o maior rei que existe. Então, quando ele está com uma pessoa que é justa, que é verdadeira, que é sincera, que faz o bem, isso alegra a Deus. Versículo 14. A ira de um rei é como mensageiro da morte, mas um homem sábio a pacificará. A ira de um rei. Então, quando o rei ficar virado com seu servo, com seu súdito, era praticamente uma sentença de morte. Mas o sábio, aquela pessoa que é sábia, aquela pessoa, aquele servo que é sábio, que está perante o rei, está sendo julgado pelo rei, ele vai pacificar a ira do rei, através da sua sabedoria. Versículo 15. Na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como uma nuvem da chuva tardia. Na luz do semblante de um rei está a vida. Então o rei, ele pode dar a vida ou tirar a vida. Então quando ele é uma pessoa tenra, uma pessoa calma, então ele dá a vida. Mas quando ele fica irado, ele tira a vida. Versículo 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Então aqui diz que ter sabedoria é melhor do que o ouro. E adquirir entendimento em vez de escolher a prata. Então a sabedoria e o entendimento é melhor do que o ouro e a prata. Aqui diz bem claramente isso. A sabedoria, o entendimento, o conhecimento é melhor do que ouro e prata. Tem gente que fica muito preocupada em correr atrás de ouro, de dinheiro, atrás de prata. Mas como é que ele vai manter esta riqueza, este ouro e esta prata? Sem a devida sabedoria, sem o devido entendimento. É praticamente impossível. O tolo pode até enriquecer, mas ele vai perder facilmente a sua riqueza. Versículo 17. A estrada do reto é desviar-se do mal. Ou seja, o caminho do reto, ele sempre vai se desviar do mal. Aliás, no caminho do reto não tem maldade, porque o caminho do reto é um caminho iluminado, é um caminho sem espinhos, o caminho sem buracos, o caminho sem pedras, o caminho sem curvas. É um caminho reto, direto, com o seu propósito, com o seu objetivo, com o seu destino. Então, a pessoa reta, a pessoa que vive em retidão, a pessoa que vive na graça de Deus, as coisas vêm facilmente para ela. O caminho é curto, o caminho não é longo.
Aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então aquela pessoa que não vive, que não fica pegando desvios, atalhos, que não sai da sua rota, não sai do seu caminho, que segue os princípios, esta pessoa preserva o seu espírito, a sua alma, preserva o seu corpo, preserva a sua mente, preserva o seu cérebro. Por quê? Porque ela está ali, constantemente andando no caminho reto. Versículo 18. O orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Tá aquela pessoa muito orgulhosa, aquela pessoa que quer se impor e quer passar por cima de todos, então ela está destinada à destruição. Ela está destinada à queda. Perfeito? Versículo 19. Melhor é ser de espírito humilde com os mansos do que dividir o despojo dos orgulhosos. Então a pessoa que tem um princípio humilde, aquela pessoa que tem humildade, aquela pessoa que é generosa, aquela pessoa que se dá bem com as outras pessoas, né? Ela, uma pessoa mansa de coração, ela tem uma vida plena. E esta vida, mesmo que humilde, mesmo que simples, vai trazer a paz que o orgulhoso não tem. E o que é dividir os despojos do orgulhoso? É aquela pessoa que vai que perde tudo, que se desfaz de tudo facilmente. Ela começa a perder tudo na vida, começa a perder família, começa a perder empresa, começa a perder os bens, e tudo que ela tinha vai ser dividido por outros. Ela vai precisar se desfazer de tudo que ela tem, todo o trabalho que ela teve, de anos, de décadas, ela acaba vendendo por um preço até irrisório. Por quê? Por quê? Porque o orgulho dela a deixou cega. Ela começou a desviar do caminho, começou a tomar rumos e tomar atitudes que pareciam boas, e naquele momento eram boas. E por prazeres, pelas delícias da carne, pelos prazeres da vida, ela se desfez de anos, de décadas de trabalho. E aí vem aquela pessoa que acaba dividindo os despojos dela, ou seja, as riquezas que ela tinha conquistado. Versículo 20. Aquele que lida sabiamente com um assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor, feliz ele é. Ou seja, aquele que lida com qualquer tipo de problema de maneira simples, aquela pessoa que de repente ela está num nível de conhecimento, num nível de sabedoria, nível 7. E os problemas que estão acontecendo na vida dela são nível 6, nível 5. Então ela lida com isso de maneira simples. Já aquele tolo, que tem um nível de conhecimento 5, mas se depara com um problema de nível de conhecimento 7, ele vai achar aquilo ali um obstáculo intransponível. Ele não consegue superar. Por quê? Porque ele não tem sabedoria, não tem conhecimento. Então ele acha que aquele é um problema intransponível. É um elefante. Versículo 21. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. Então o sábio de coração, aquela pessoa que é sábia, aquela tem sentimentos bons, sentimentos verdadeiros, né? Ela é uma pessoa prudente, né? E falando com prudência, falando as coisas
de maneira prudente e sábia, com isso ela vai adquirindo mais e mais conhecimento. Qual que é nosso objetivo aqui? A não ser adquirir conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui? Adquirindo conhecimento. E quanto mais conhecimento você adquire, mais você progride na vida, mais você cresce na vida. É uma lei, é uma regra, não funciona ao contrário. Quanto menos sabedoria, quanto menos eu sei, mais eu vou evoluir? Não, é totalmente ao contrário. Quanto mais sabedoria, conhecimento e entendimento você tem das coisas, mais você ganha, mais você cresce em todos os sentidos. Inclusive o financeiro. Mas o maior objetivo aqui, qualquer, é ter vida plena. E vida plena não é só financeiro. Vida plena no amor, vida plena na família, vida plena nos empreendimentos, nos negócios, na riqueza, na saúde. São tantas coisas que se tornam inomináveis. O número de coisas que você adquire com conhecimento, que você obtém com conhecimento e entendimento. Versículo 22. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que o possui, mas a instrução dos tolos é a loucura. Então, o entendimento é fonte de vida. Quanto mais você entende das coisas, quanto mais você tem conhecimento das coisas, mais você vive. Simples assim. Simples assim. Né? Já a instrução dos tolos é a loucura. Qual que é o caminho do tolo? De tanta tolice, de tanto fazer tolice, macaquice, ele acaba enlouquecendo. Quem é que vai dar atenção para um tolo? Quem é que dá atenção para um macaco? Quem é que quer viver como macaco, fazendo macaquice? Então, quanto maior o entendimento, o conhecimento, melhor se torna a sua vida. É inevitável. Versículo 23. O coração do sábio ensina a sua boca. Ou seja, o coração do sábio ensina a boca. Você pensa, você sente, você fala. Pensou, tudo que você pensa e você sente sai pela sua boca. Então, instintivamente, não depende de você. Tudo isso está no seu subconsciente. Porque, de repente, uma pessoa grita um palavrão no meio de uma multidão. Por que ela faz isso? Porque já está no seu subconsciente. Mas ela sabe que é errado? Claro que sabe. E muitas vezes ela nem quer fazer aquilo. Que uma pessoa fique irada facilmente, que já está no subconsciente. E quem domina a sua vida, em 95%, é o seu subconsciente. Muitas vezes você faz as coisas no automático, sem querer. Você já prometeu para você que você não vai fazer mais daquilo. Mas às vezes sai, por quê? Porque já está gravado no seu subconsciente. Então, tudo que você sente, aliás, tudo que você pensa, você sente, você faz. Instintivamente. E você fala. Instintivamente. Já está gravado no seu subconsciente. Versículo 24. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e suave para os ossos. Então, quando você é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que não fica irada, uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa que agrada as outras pessoas. Então você vai perceber que
você vai perceber que tudo isso vai te fortalecer. Estas coisas vão te trazer vida. E quando você é uma pessoa calma e tranquila, tudo dentro de você funciona muito bem. Tudo dentro de você está em paz. Quando você ama, quando você é alegre, quando você é feliz, quando você fala de coisas boas, você pratica coisas boas, tudo dentro de você está em paz, está funcionando plenamente, está em ordem divina. Mas quando é o contrário, quando você é uma pessoa raivosa e você vive aos gritos, espalhando ira, você não tem calma, você não tem tranquilidade, você não dorme bem. Então tudo dentro de você está em desordem, está bagunçado. E a tendência é você diminuir seus dias de vida, seus anos de vida aqui na Terra. Versículo 25. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, para o homem, muitas vezes, fazer coisas erradas, desviar e pegar atalhos do seu caminho, do seu destino, sair da retidão, parece que é bom. Mas ele está no caminho da morte. Ele está cavando a sua própria cova. Ele está destruindo a sua própria vida, se desviando do seu caminho, do seu destino. Versículo 26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. Então, trabalhe. Trabalhar é bom. Ser produtivo. Faça aquilo que é bom para você. Cuide da sua própria vida. Faça o que é bom para você. Trabalhe por você. Trabalhe para você. Versículo 27. O homem ímpio cava o mal, e nos lábios há um fogo ardente. O homem ímpio cava o mal. Naturalmente. Naturalmente. E nos seus lábios há um fogo ardente, ou seja, suas palavras são maldosas, suas palavras são do mal. Se afaste de pessoas assim. Versículo 28. O homem perverso semeia a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem perverso semeia. O homem que é perverso, ele vai semear as brigas e vai separar os amigos, e separa grandes amigos, espalhando o quê? O que o homem perverso faz? Espalha intrigas, espalha boatos, espalha fofocas, cria as fake news, as mentiras. Nos dias de hoje é isso, né? As pessoas estão tão envolvidas com política, direita e esquerda, né? E as famílias estão se separando, os amigos estão se separando. Tudo por quê? Pelo poder de um. Um quer ter poder e não importa o mal que isso vai causar. Não importa. Não importa o mal que isso está causando às pessoas, está causando às famílias, está causando aos amigos. É tudo briga aí por causa de política. E não é briga de gente simples, de gente humilde. É briga até de gente grande, né? Você vê pessoas famosas brigando por política, por causa de política. Então essas pessoas são pessoas perversas, que semeiam contendas e intrigas. Perfeito? Versículo 29. Um homem violento incita o seu vizinho e o leva para o caminho que não é bom. Um homem violento vai ficar causando, vai ficar procurando
intrigas, brigas com seus vizinhos, né? Ele quer ligar o som, passar a noite inteira com o som ligado no último volume. Ele quer fazer a bagunça dele. Ele quer sempre espalhar desordem, sempre espalhar coisas ruins. Então ele vai procurar sempre contendas, sempre intrigas com seus vizinhos. Sendo que a melhor coisa é você obter a boa vizinhança. Que a boa vizinhança, quando você tem uma boa vizinhança, essa vizinhança vai proteger o seu lar quando você estiver ausente. Vai olhar a sua casa quando você estiver ausente. Então, seja do grupo, do clube, da boa vizinhança. Faça bons contatos. Se comunique com seus vizinhos. Converse com seus vizinhos. Eles não foram escolhidos por você, mas eles fazem parte da sua vida. São pessoas que podem ajudar você em sua jornada, em sua caminhada. Versículo 30. Ele fecha os seus olhos para imaginar coisas perversas. Movendo seus lábios, ele efetua o mal. Então, nesse capítulo aqui, eu não sei se você percebeu, esse capítulo aqui fala muito bem daquelas pessoas que estão maquinando, planejando, pensando em coisas ruins, em fazerem maldades. Então, fala muito bem disso, né? Pessoas perversas, pessoas que ficam planejando o mal. Quando eles pensam, quando eles fecham os olhos, não é para fazerem coisas boas, e sim para fazerem coisas ruins. E através de seus lábios, através de suas palavras, eles propagam maldades, eles propagam coisas ruins. Versículo 31. Acaz é uma coroa de glória, se for encontrada no caminho da justiça. Então, é uma coroa quando você é uma pessoa justa, quando você é uma pessoa de justiça, uma pessoa de retidão, uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem, generosa, uma pessoa que é atenciosa, que dá atenção às outras pessoas. Procuram ajudar, dialogar e ajudar as pessoas com suas palavras, com sua sabedoria, com seu conhecimento. Isso é uma coroa. Isto é uma coroa. É como se você fosse um rei. E a partir do momento que você ajudou um, vem o segundo, e vem mais e vem mais. Você se torna como aquela abelha rainha, que todas as pessoas querem se aproximar. E as pessoas se aproximando, né? Quanto mais energia você obtém, quanto mais você ajuda as pessoas, mais você adquire energia. Porque na vida, tudo é energia. E se a sua energia está baixa, você está com baixa energia, quanto mais você ajuda as pessoas, mais você aumenta a sua energia. E você aumentando sua energia, sua luz vai brilhar mais e mais. Mais pessoas e mais pessoas vão se aproximar de você. E trazendo, e te doando mais energia. Mais energia. Então, se você tem pouca energia, quando você passa a fazer o bem, quando você passa a amar, quando você passa a ajudar, ser generoso, ser atencioso, ser gracioso com as pessoas, se aumenta o seu nível de energia. E uma pessoa que tem muita energia, uma pessoa saudável, com muita energia, o que acontece na vida dela? Vai crescer, naturalmente.
naturalmente ela vai crescer. Então, a casa é uma coroa de glória, se for encontrada no caminho da justiça, no caminho do bem. A casa é uma coroa de glória se for encontrada no caminho da justiça, no caminho do bem. Se torna uma coroa de glórias. E você se torna uma pessoa tão iluminada, que todas as pessoas querem andar com você. Jesus Cristo, ele não precisava tocar em ninguém para curar. Jesus Cristo não precisava nem falar com ninguém para curar. Bastava a pessoa dizer para ele qual que era a sua enfermidade e ele era curado. Por quê? Porque sua energia era forte demais. A energia dele era grande demais. Então, por onde ele passava, ele curava as pessoas. Mahatma Gandhi, é relatado que na Índia, Mahatma Gandhi, quando ele chegava em determinado vilarejo, determinada cidade, a sua áurea brilhava e as pessoas sentiam a sua energia a cerca de 2 quilômetros, num raio de 2 quilômetros. A energia dele era sentida. Ele não precisava falar. Ele não precisava gritar para ser ouvido. Ele reunia centenas, milhares de pessoas em campo aberto. E a energia dele era sentida por todas aquelas pessoas. Por quê? Porque é uma pessoa de luz. São pessoas de luz. São pessoas que têm luz, que têm energia. A energia é forte demais. A energia é grande demais das pessoas. Então estas pessoas transmitem luz. E são como imãs. São como imãs para as pessoas. São pessoas de luz. Capítulo 32, aliás, versículo 32. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Então, mais uma vez aqui, aquela pessoa que é tardia, aquela pessoa que não fica irada facilmente, que não tem pavio curto, então ele foge de contendas, ele foge de intrigas, ele foge de brigas, ele apazigua qualquer lugar, qualquer ambiente. Onde ele chega, a paz chega. A paz chega também. Então ele está apaziguando o lugar. Por quê? Porque ele não fica irado. E não ficando irado, ele traz paz. Ele não entra em brigas. Não entra em discórdia, em discussão, em debates. Não. Ele se afasta de todas estas coisas. Quando ele vê que determinado assunto não está trazendo nada de bom, não é uma energia boa, ele já se afasta. Ele vai sorrir. Ele vai sorrir e vai se afastar. Com isso, ele mantém o que? A sua energia. Com isso, ele está em paz. Com isso, ele está em tranquilidade. Perfeito? Versículo 33. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. Então a sorte é lançada no seu colo, mas quem define, quem decide é sempre Deus. Você pode ser a pessoa de mais sorte do mundo, mas quem define isso é Deus. Então a sorte está lançada, mas a disposição é do Senhor. Quem define é sempre Deus. E se você entregar sua vida nas mãos de Deus, e o que basicamente significa isso? É andar nos princípios, é andar em princípio, é andar no caminho,
é não desviar do caminho. Deus tem um caminho lindo, um caminho reto, um caminho sem curvas, um caminho de luz, um caminho sem buracos, um caminho sem espinhos, um caminho sem desvios, um caminho sem quedas, sem pedras para você. Mas você quer andar nesse caminho? É seu livre-arbítrio. Seja feita a sua vontade. Então, se sua vontade não é isso, não adianta, meu amigo. Não adianta a vontade de Deus. Deus não tem poder nenhum sobre a sua vontade. A sua vontade e o seu poder é tão grande que nem Deus, nem o Todo-Poderoso, nem o Criador de tudo e de todos pode interferir na sua vontade. Então, se a sua vontade é andar no caminho reto, ótimo, ótimo. É andar no caminho de Deus, maravilhoso. Agora, se sua vontade é andar no caminho tortuoso, parabéns para você. Deus não vai interferir nisso. Perfeito? Então essa foi a nossa leitura do capítulo de hoje do livro de Provérbios, o livro da sabedoria do rei Salomão. Se gostou, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Nosso objetivo aqui é todo dia às 5h29 da manhã, trazer a leitura e o comentário de um capítulo da Bíblia. Para trazer sabedoria, para trazer vida plena, para trazer riqueza. Riqueza física, mental e espiritual na vida de todos vocês. Então, façam um excelente dia. Faça um ótimo dia. Quem faz o seu dia é você, através de seus pensamentos, sentimentos e ações. Faça um ótimo dia. Nosso compromisso é novamente aqui amanhã às 5h29 da manhã. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a vida de todos. Bom dia, muito obrigado pela presença.